ver se tem coragem. Ela sempre foi inteira, não precisa de metade. Da laranja, da maçã, não importa a fruta. Ela é a patroa, então controla a conduta. Baba baby, pensa um pouco. Você pode dar boa noite Não primeiro. aguenta todo esse ouro. Pode até tentar, mas ela vai te fazer chorar. Tenta controlar, mas o controle tá sem pilha, não dá pra usar. Ela sabe onde vai. Ela é foda, ela é mulher, ela sabe o que faz. Ah, se ela sabe. Ela sabe, não cabe na tua caixa a grandeza que ela traz. Yeah. Acorda cedo, dorme tarde, ela faz a correria, não precisa de ninguém. Olá, Seus pessoal. boletos estão em Boa dia, noite. responsabilidade ela Sejam tem. bem-vindos a mais um Pode Tudo para Elas, diretamente da Filadélfia, Estados Unidos para o mundo. E hoje a gente tem aqui duas convidadas maravilhosas, né, amiga? Isso mesmo, gente. Boa noite pra vocês. É com muito amor que viemos com mais um programa pra vocês. Hoje um tema no qual, né, amiga, aqui nos Estados Unidos é o nosso carro-chefe, a gente pode falar assim, a helper e a patroa, é o house cleaner. Para quem tá no Brasil, é o nosso trabalho de faxineira, o nosso ganha-pão, né, amiga, de Isso. todo mundo, Uhum. mas abordado de uma forma com muita tranquilidade. A nossa intenção quando trouxemos o programa, né, amiga, não foi trazer nenhuma espécie de debate, mas sim uma oportunidade de ter aqui uma pessoa representando tanto o lado das helpers como outra pessoa representando o lado das patroas. E a Fran está aqui representando as helpers. Boa noite para todos. Boa noite, seja bem-vinda, Fran. Obrigada. E a Ana Menga representando as patroas. Boa noite, Boa meninas. noite, Obrigada seja pelo convite. bem-vinda. Obrigada, nós que agradecemos. E helpers e patroas é um termo que a gente usa aqui, não é nada grosseiro, né? Às vezes quem está no Brasil pode dizer, patroa, não, é o termo que a gente usa aqui mesmo, é uma forma carinhosa da gente lidar com tudo isso, né, amiga? Isso, e a gente quer trazer essas meninas aqui hoje para estar falando um pouquinho aqui da realidade de todo mundo, como a Clélia disse, não de uma forma agressiva, mas para estar explicando o ponto de vista de cada uma, né? Que o ponto de vista de cada uma é diferente uma da outra, mas para estar trazendo aí pro pessoal também. Isso mesmo, e para você que tem as suas perguntas, para você que tem alguma dúvida ou alguma coisa, a Fran é a voz das helpers e a Ana é a voz das patroas. Então, para você que tem algo a falar a respeito, manda mensagem pra gente, a gente vai estar falando. Se você não quer colocar na live ao vivo, não importa, manda pra gente no privado e a gente vai estar falando aqui. A gente já fez uma enquete durante a semana e pegamos algumas perguntas para poder estar trazendo aqui hoje de algumas coisas, o que rola nesse meio aqui. É isso aí, amiga, e hoje a gente tem aqui, né, um lanchinho aqui, né, amiga? Da Isso onde que é mesmo. o lanchinho aí nosso? O iBurger, o hambúrguer que é Do mineiro mineiro. até no nome. É isso aí. O pessoal do Hambúrguer tá aqui hoje, né, amiga, com a gente. A gente queria agradecer eles, esse pessoal que patrocina a gente, que acredita nesse projeto de todo o nosso coração. Muito obrigada por acreditar Gratidão, no nosso é projeto. isso aí. Vamos começar, amiga? Vamos começar, amiga. Começa aí. Então tá, vou direcionar a primeira pergunta primeiro para a Fran. Fran, quantos anos você está aqui nos Estados Unidos? Você sempre trabalhou no serviço de limpeza? Você tem planos de mudar de profissão? Conta um pouquinho pra gente aí da sua história aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer 2 anos aqui e já cheguei trabalhando na limpeza de help e não vejo, por enquanto, outra área para estar trabalhando. É uma profissão que eu me identifiquei, gostei bastante, cada dia aprendo coisas novas e não tem interesse em mudar. Interessante, uma coisa que a Fran falou aqui, eu acho muito interessante quando a menina gosta. Porque quando você faz e você gosta, eu acho que as coisas fluem. Quando você faz só por uma necessidade, eu acho que é todo o trabalho, não é só nessa área não, mas essa área você também precisa ter um gosto por aquilo. Precisa. Eu costumo dizer assim, uma vez que a gente entra na casa, se não for o seu forte limpeza, porque muitas vezes não é, né? A gente veio do Brasil com outro tipo de profissão e mesmo que nessa limpeza não seja o seu forte, como talvez não foi o meu quando eu cheguei. Puxa um pouco seu microfone, Ana, para Mais. perto de você. Não, o microfone. Isso.
Mas dê o seu melhor. Entre na casa e faça como se fosse a sua. É isso aí, Ana. Esse é o principal passo de quem chega aqui para limpar a casa. Fazer, mesmo que você não fazer goste. de coração, né? Faça de coração. Imagine que é a sua casa. Porque, aliás, é o ganha-pão da gente também. E é onde que a gente passa maior horas do maior dia, parte né? do dia A lá. semana inteira. Na casa da gente mesmo, nós somos visitas. Nós moramos praticamente na casa dos Chegamos para clientes. jantar e dormir, né? Sim. É isso aí, gente. É realmente quem trabalha nessa área aqui é um dia todo. E Fran, eu vou. Deixa eu direcionar para Ana primeiro. Ana, quanto tempo tem que você chegou aqui nos Estados Unidos? Quanto tempo você ficou trabalhando de helper? Quanto tempo? Porque eu também sei que nesse meio tempo você teve outras profissões. E há quanto tempo você se tornou a patroa, a dona do seu próprio schedule? Então, eu já vou fazer 25 anos que eu estou aqui. Eu trabalhei como helper por 9 meses e comecei meu próprio schedule. Por alguns anos, assim, eu me matei porque eu acreditava que eu tinha que limpar 1, 2, 3 casas por dia sozinha. Até eu ter uma helper, naquela época lá atrás. Aí eu parei. Depois de 10 anos eu estafei, eu não dei conta, porque meu físico já não conseguia. É uma coisa que eu sempre falo hoje para as meninas, não faça o que eu fiz. Porque a gente se machuca, sabe? O físico machuca, a mente machuca, tudo machuca e se cansa e estafa. Ali eu parei, tentei outras profissões, foi muito bem, até eu ter a Camila, 13 anos atrás. Quando eu tive a Camila, eu falei assim, de tudo que eu fiz, eu acho que tudo deu certo. Explica mais um pouquinho, Ana, sobre quando você fala, não faça o que eu fiz. Não faça o que eu fiz no sentido, hoje eu falo para as meninas assim, seja consciente com seu corpo, respeite a sua saúde, seu limite. Eu trabalhava, eu limpava 2, 3 casas, às vezes casas fossem pequenas, eu limpava até 4 sozinha por dia. Casas grandes, eu limpava 2 grandes e 1 pequena. Eu me matava mesmo de trabalhar, porque eu queria... Eu entrava assim, eu entrava no banheiro, eu punha o controle de quanto tempo eu demorava no banheiro, quanto tempo eu demorava para trocar uma cama sozinha, sabe? Então eu trabalhava naquilo ali. Exato. Mas na época isso era exigido? Não, isso era eu era me exigindo. Era você mesma que queria. E era a forma que a gente... Hoje as pessoas vivem mais. Sim. Antigamente nós trabalhávamos para fazer dinheiro e realizar alguma coisa, né? Então a gente tinha aquela lista, eu faço mais. E eu queria fazer sozinha. Então eu me judiei por muito tempo. Você concorda que naquela época o pessoal vinha mais no intuito de vir ganhar o dinheiro e ir embora? E hoje o pessoal já quer vir para... Você tem essa visão também, Fran, de vir fazer o seu dinheiro e ir embora para o Brasil? Eu tenho essa visão, mas também tenho a visão que as meninas estão passando. Que antigamente as pessoas tinham mais meta, tinha mais força de vontade. Hoje a maioria chega, quer trabalhar igual trabalhava no Brasil, relativamente pouco em vista daqui, e ganhar muito. Aí já não quer pegar qualquer coisa, quer ficar escolhendo, e aí começa. Hoje em dia acho que é raro, né, os que chegam com essa cabeça aí que os que chegaram antigamente tinham, né? Que é no intuito de trabalhar e focar. Até porque antigamente o único meio de trabalho para mulher aqui era o house cleaner, né? Era o house cleaner, Até assim, bem no começo que eu estava aqui, era só o house cleaner. Uns anos depois foi abrindo outras áreas, né? Foi abrindo mais babysitter e foi abrindo outros campos também. Eu trabalhei como fotógrafa, eu trabalhei com advertisement, sabe? Quando antes não tinha social media, tinha um website aqui. Então teve outras coisas, teve loja e o pessoal começou a abranger, abrir loja, fazer outros tipos de comércio. Mas isso foi uns anos depois que eu já tinha me machucado muito naquela necessidade de me auto-superar. Eu queria ser boa para mim, eu queria fazer mais. Hoje eu falo para as meninas, não façam isso, não vale a pena. Isso é real. E Fran, e quando você chegou aqui para você aprender, né, o trabalho da limpeza? Porque a gente sabe que ele não é igual ao trabalho no Brasil, gente, é totalmente diferente. O povo tem mania de falar assim, que não usa água. A gente usa água sim, não na quantidade que a gente usa no Brasil. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Isso nós estamos falando de 2 anos para cá. Quando eu cheguei aqui, estava chegando muita gente. E as patroas não levavam para pagar, só levava de graça. Para poder aprender? Sim, falava assim, eu levo, mas é de graça para você aprender.
Aí eu até concordei, falei, não, quero, porque senão eu nunca vou aprender, nunca vou ter oportunidade. Mas aí, uma cliente da minha tia falou assim, não, vou levar ela e eu não posso pagar muito, mas eu pago ela 50 por dia. Aí eu vou ensinar ela, porque eu também não acho justo a pessoa trabalhar de graça. Tô saindo de casa, tem que ganhar pelo menos alguma coisa. Sim. E aí eu fui, trabalhei com ela 2 semanas, agradeço demais, aprendi muito. Você concorda que até hoje ainda tem muitas helpers que vão fazer esse trabalho de graça? Eu acho que hoje não tá tendo mais não. Hoje as meninas estão mais espertas, né? E após isso eu tive uma outra oportunidade para ganhar mais. E aí eu conversei com a moça, agradeci a oportunidade, agradeci tudo que ela me ensinou e fui para trabalhar na outra empresa. E é a empresa que eu tô até hoje. Ainda sobre esse assunto aí de trabalhar de graça, né, que é até um pouco constrangedor falar isso, eu acho. O que você tem a falar sobre isso, Ana? Algum conselho que você tem a dar a essas patroas para não estar levando essas meninas de graça? Algo que você possa estar falando em torno, com sua experiência? Bem, eu sou contra levar o de graça, porque no fim do dia, a pessoa que não tem experiência, não sabe trabalhar, assim como a gente chegou sem saber, eu cheguei sem saber nada, eu tenho certeza que todo mundo aqui chegou sem saber nada, a limpeza não é a mesma, o limpar chão não é o mesmo no Brasil, Não. e a cada caso é um caso, cada caso é totalmente diferente, então todo mundo tem que aprender. Então eu sou contra o de graça. O que eu sou a favor é assim, se você abre o espaço para uma pessoa que não tem experiência, leva ela num dia que você não precisa daquela help extra. Tira do seu bolso. É uma boa ideia, Ajuda a né? pessoa, porque é isso que eu É um faço. incentivo, né? Eu, um por incentivo. exemplo, eu levo as meninas, todas as meninas que trabalham para mim, a mais recente tem 1 ano. A mais recente tem 1 ano, elas vão de muitos anos juntas. A mais, que está mais tempo, já vai para 6 anos comigo. Todas elas vêm do zero. Eu dou oportunidade delas aprenderem. Só que antes delas aprenderem, eu tiro 2 dias na semana, pelo menos, para levar elas. Ali eu pago $80 para elas aprender. Eu não preciso daquela help extra no dia, É um incentivo mas tem uma que mão você- extra. E assim, uma as meninas, oportunidade, né, que você dá as para a meninas, pessoa. hoje eu não treino mais, hoje eu já treinei meninas para treinar outras. E as meninas sabem, olha, ela não vai entrar sozinha no banheiro, você não vai soltar ela. Ela não vai ficar na cozinha sozinha, ela é a sua sombra. Tudo que você fizer, ela vai estar observando. Você pode pôr ela para secar, para fazer um acabamento, mas você não pode pôr ela para fazer, pelo menos, assim, se ela for 2, 3, 4 vezes, você não vai soltar ela de forma alguma. As suas funcionárias são instruídas a fazer. Então, elas foram treinadas por mim, 3 delas foram treinadas por mim, né? Eu ainda estava indo, e hoje elas treinam as que vêm. Fran, mas Legal. e quanto tempo essa pessoa te levou? Quanto tempo você chegou aí sem receber? Não, eu não fui. Você não eu foi? ia com a pessoa de graça, mas aí eu Você consegui... chegou a não ser necessário Não, ir? aí eu consegui uma para me levar para ganhar 50 por dia. Eu fui com ela 2 semanas. Ainda dentro desse assunto, eu queria abordar 2 coisas. A primeira, tem as meninas que mentem, fala que tem experiência. Talvez seja até por isso que muitas patroas resolveram fazer isso. Não acho Hoje certo. em dia não ajudar, né? Não acho certo, mas cada um tem seu... Infelizmente, às sua vezes os consciência. bons acabam pagando pelos maus, Sim. né? Com certeza. E tem também as patroas que querem ser espertas e acha uma help lá que cobra o valor normal. Vamos supor, 120, 130. Aí acha uma novata que chegou que vai por 50 de graça. Então, deixa essa que tem experiência para levar a outra E isso acontece pagar mesmo, menos. para pagar Fran? menos. Isso acontece? Acontece demais, é que a Uau. gente É mais muito vê no engraçado, grupo. né, isso? Porque... Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. E você já passou por algum tipo de situação constrangedora ou conhece alguém que tenha passado? Do tipo... Sim. Eu já passei uma situação que para mim foi constrangedora, mas depois, quando me explicaram, eu entendi que realmente não vai só do patrão ou da patroa, que é a questão de esquentar comida na casa do cliente. Uma vez eu levei e ia esquentar, aí chamou minha atenção, falou que não podia. Mas depois me explicou que tem clientes que realmente não gostam, diz que deixa cheiro na casa, que a comida nossa é
bem temperada, é Mas mais você forte, se sentiu mal com isso ou você entendeu? né? No início eu me senti mal. Sentiu mal, né? Sim. Mas, Fran, quando a pessoa falou para você que não podia, ela te explicou que tem uma técnicazinha de colocar um papel Não. umedecido por cima? Não. Que você pode esquentar a sua comida? Não. Mas você sentiu como fosse uma humilhação, como se ela estivesse te humilhando? Senti, porque não é uma coisa assim de costume nosso, né? De costume. Às vezes a pessoa, por não saber falar, né? Por não saber usar as palavras corretas, acaba que ofende uma outra pessoa sem necessidade, né? Porque se falasse, explicasse, talvez não teria te trazido Sim. essa assim, situação. eu posso acrescentar isso? Com certeza. Claro, Ok, vocês deixa estão eu aqui para acrescentar conversarem nisso. entre vocês. Para as pessoas patroas, vamos colocar para as patroas. Não tem problema nenhum as meninas esquentarem comida, sentar na mesa, sabe? E tirar ali aqueles 10 minutinhos e comer. Isso eu converso nas minhas entrevistas. Todas as casas que eu sei que vai ser no meio do dia, eu já deixo com as minhas clientes. Olha, as meninas trazem almoço, elas vão parar ali, vão almoçar, que é naquele período. As próprias clientes oferecem, por favor, elas podem sentar na mesa, elas podem sentar no balcão. Então, assim, as patroas, elas podem fazer isso. E seria até respeitoso pelas meninas. As meninas, elas não param todas de uma vez. Para uma continua, ela come ali no tempo dela, sem correria. Outra termina, vai e outra vem. E entendeu? a Ana Paula foi uma das minhas primeiras patroas aqui. Eu posso certificar que isso é verdade. Tinha cliente que, inclusive, oferecia pra gente refrigerante. Exato. Quando eu cheguei aqui, ela foi uma das minhas primeiras patroas. Mas também tem aquelas que não gostam, né, Ana? E quando é nesse caso, você faz o quê? Não, no meu caso, do meu schedule, eu tenho um relacionamento muito direto, muito bom. Acho que cabe muito as minhas a patroa clientes, manejar exatamente. isso. Eu faço uma entrevista e eu mantenho um relacionamento muito direto com as patroas. Então, eu não tenho esse caso. E eu acredito que ninguém teria, porque é muito pequeno para um americano criar caso. A não ser que realmente, imagina que você traz uma feijoada, uma coisa assim, um peixe que tem um cheiro muito forte, aí você terminou de limpar a casa. Eu sei que muitas patroas não gostam que as meninas param ali. Eu não importo, não para as duas ao mesmo tempo, para uma de cada vez, né? Eu sei que muitas patroas não gostam, elas pedem para esquentar para vocês comerem no carro, não é? Eu já peço, minhas meninas são extremamente proibidas, principalmente a motorista, de comer dirigindo. Elas não têm essa opção, porque não é seguro. É o que mais acontece. Não. Então, assim, as meninas que não dirigem, que almoçam no carro, tudo bem. É só ter aquele senso de a cozinha tá limpa, tá tudo limpo, a pessoa saber que não vai ligar o micro-ondas, deixar um cheiro na casa. Mas tem a técnicazinha do papel umedecido, sabe? De você... As meninas, por exemplo, as que comem no carro, elas vão ali, uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, elas esquentam bem quentinha a comida, põe o papelzinho, deixa ali na saída, a comida tá morninha para elas comer. Aqui quer comer no carro. Porque no meu caso, todas elas podem parar, sentar no balcão da cozinha, sentar na mesa, porque já é conversado com meus clientes. Vai de opção, né? E todos os meus clientes, eles assim, por favor, elas podem ficar à vontade. Isso é bacana. Eu acho que cabe muito a patroa também se posicionar como... Porque todo mundo aqui um dia foi helper. É se posicionar dessa forma. Tem pessoas que manejam de uma forma, tem outras pessoas que manejam de outra. Mas você já ouviu casos, Fran, de helpers que não pode nem parar para comer? Sim, já ouvi. A gente tem o grupo, né, das helps, e tem muitas reclamações sobre a questão da comida, que não pode parar para comer, tem que comer frio, não, igual eu falei, não pode esquentar, e tem que comer dentro do carro, e é de uma casa para outra. Tem casa que demora, mas tem casa que é rapidinho. Aí você tem que ali engolir, parar, trabalhar, depois engole o restante, e assim o dia inteiro. Essas são umas das reclamações. Tem outras reclamações também, questão das patroas humilhar, explorar, mandar esfregar cantinho com escova, agachado. Tem muito isso também, de gritar, de xingar, de ofender. Tem De várias gritar, coisas, inclusive sim. de gritar. E aí? Isso são coisas que eu escuto. Infelizmente, por causa de helpers machucadas com essas patroas, já tem 6 anos que eu não tenho mais brasileira comigo, trabalhando comigo. Porque elas vêm muito machucadas. E elas vêm revoltadas. E elas já não respeitam mais a próxima.
já não tem aquele respeito, sabe? Então, fica difícil um relacionamento. E eu falo que no SCAD, quando você traz uma helper, 2 helper, vocês são uma família. Para mim, as minhas helpers eu trato como minhas filhas adolescentes. Eu tenho de 30 anos até 22. Para mim, são minhas filhas. Quando eu me refiro a elas, eu falo assim, eu sou mãe de um bando de adolescente. Porque qualquer coisa, elas vêm em mim, né? Então, assim, é igual filha com mãe. Ela tá ali, porque ela conta e conta com elas. Então, eu comecei a trabalhar com hispanas exatamente por causa dessas helpers que vêm machucada e ela já não tem mais esperança de ter uma patroa melhor. E qual que é a diferença que você vê entre as hispanas e as brasileiras? Desculpa ter te cortado. A vontade de objetivo, que é o que a Fran falou. Os hispanos hoje, eles trabalham como nós trabalhávamos no passado. Eles contam cada centavo para fazer alguma coisa no país deles, porque eles não sabem como é o dia de amanhã. Então, eles têm muito objetivo. Eles têm uma lealdade muito grande. É tipo assim, eles poderiam trocar você por centavos se eles não tivessem segurança com que você tá ali lutando por eles. Por exemplo, eu tenho casa cancelada, diminui as coisas, eu faço tudo para não dispensar nenhuma menina. Eu mantenho elas, eu mantenho o máximo, assim, a não ser que eu fale agora eu não dou conta mais. Mas eu não dispenso. Eu distribuo casa, vai dia menor, mas eu tento não dispensar. Então, eles têm uma lealdade bem maior quando eles têm uma segurança com a pessoa que eles estão trabalhando. E, Ana, a gente ouve muito dizer que o pessoal gosta muito da mão de obra hispana aqui nos Estados Unidos, porque é uma mão de obra barata. Eu conheço o seu ponto de vista e eu queria que você desse esse ponto de vista. Pois é. A minha primeira menina hispana, que está comigo vai fazer 6 anos, quando ela veio, quando ela veio, me falaram, paga tanto. Acho que era 80 o dia dela. Aí, a hora que ela trabalhou tão bem que eu falei, eu não posso. Eu vou pagar o dia que era 120. Isso é reconhecimento, né? Eu falei assim, eu não posso, porque ela veio com referência para o dia. Ela já sabia quanto ela ganhava. Então, ela veio esperando ganhar os 80. Na hora de pagar, ela falei, olha, eu não posso te pagar o que você ganha, eu vou pagar o que eu pagaria normal para uma brasileira. Então, dali, já começou realmente muitas pessoas brasileiras que eles pegam hispanos, eles querem pagar menos. E não é verdade. Por considerar uma mão de obra barata, né? Mas eles não têm mão de obra barata, sabe? Eles não têm. Eles têm despesa como a gente. Eles têm objetivos como a gente. Eles deixam de fazer muitas coisas por causa dos objetivos. Eu vejo muito nas minhas meninas o que eu via antigamente. Era objetivo de comprar as coisas, era objetivo de ajudar, trazer alguém da família. Era objetivo de trazer um de cada vez, entendeu? A família inteira. Então, eu vejo isso hoje nas hispanas, que eu não vejo mais nos brasileiros. Não tá errado. Elas não estão erradas e os brasileiros que estão vindo para viver também não estão errados. Eles estão certíssimos, cada um no seu quadrado, do jeito que é bom para você. Mas as meninas, elas têm uma lealdade. E eu não concordo de achar que a mão de obra hispana é inferior, porque não é. Eles têm as mesmas despesas que nós temos. Eu já ouvi, assim, de vários brasileiros, assim, a respeito dos hispanos, de patroas, né? Patrões que não levam devido à língua. Você viu, para você, teve alguma dificuldade aí nesse ponto? Nenhuma. Todas elas entendem português. Todas entendem. Todas elas entendem. Eu começo a falar um portunhol e vou soltando o portunhol indo para o português. Todas elas entendem português. Nosso grupo de trabalho é tudo em português. Eu mando mensagem em português. Aqui entende menos, a outra ajuda. E hoje eu falo para elas, se o dia de amanhã vocês forem trabalhar para outra pessoa, vocês vão entender o português. Então, todas elas falam portunhol. Todas. E elas entendem, elas vão aprendendo. Elas vão me conhecendo, entendendo o meu português e dali elas vão aumentando. A Nicole tá falando aqui para Ana Paula. Falou tudo, maravilhosa. Nicole. Obrigada, Nicole. Ana, voltando aqui agora um pouquinho sobre o assunto patroa, o que você acha que leva algumas patroas... Amiga, segura essa pergunta aí, deixa eu só para não passar essa pergunta dela antes da Fran dar a opinião dela. Fran, eu queria que você falasse comigo sobre a opinião da Ana a respeito do hispano ter um pouco mais de responsabilidade. Você acha que no meio brasileiro hoje está tendo muito isso, na sua opinião, como helper? No meu caso, foi ao contrário.
Eu entrei na empresa hispana, trabalhei com hispanas. Tipo assim, em questão de trabalho, eu não achei que é tão bom igual brasileiro. E aí é tanto que saíram e ficou eu, depois entrou mais 2 brasileiras, saíram e agora tem outra brasileira. Não trabalha hispana na empresa mais. Eu achei o serviço delas, elas são rápidas. O negócio dela é fazer rápido, acabar e já ir para a próxima e acabar rápido. Quanto mais fazer, mais é rentável, né? Então não é aquele serviço profundo, De qualidade. Mas todo caso tem sua exceção, né? Sua claro. regra. Mas você está falando de companhia hispana que emprega brasileira. Não. Você está falando das helpers hispanas. Sim, Helpers hispanas. a empresa que eu entrei, eu fui a única brasileira a trabalhar. Na época, eram 2 hispanas e eu brasileira. E a questão do serviço, do que eu tinha aprendido com o brasileiro, quando eu fui trabalhar com elas, não era igual. A qualidade não era igual. Agora eu vou te responder, porque eu já tive, assim, fora as meninas que estão comigo, eu já tive 4 hispanas que elas ficaram part-times. Eu vim algumas vezes e outras vezes. Realmente, você está corretíssima. Por quê? Porque a forma que as hispanas encontrou no meio brasileiro de fazer dinheiro é com part-time. E elas não importam de... Aquela companhia leva para fazer 10 casas no dia, 8 da casa, porque elas sabem que elas ganham $5 a mais no final do dia, $10 a mais, às vezes. As meninas que trabalham de part-time são super solicitadas, as hispanas. Super corrida. Por quê? As companhias chamam elas para render o dia. Você pode ver que essas que trabalhou, elas correm demais, elas acabam o dia. Então, elas não trazem a qualidade. Você concorda que foi a forma com que foi treinada? Foi a forma que ela foi treinada e você pode oferecer trabalho fixo para muitas delas, as meninas que trabalhou comigo, elas não querem. Sabe? Você pode oferecer fixo, elas não querem, porque elas ganham mais com part-time. Eu chamo, você chama, outra companhia chama, ela vai perguntar, ela me paga $5 a mais, você me paga $6 a mais? A part-time hispana faz isso, porque aquele $1 faz muita diferença para ela e elas vão. É normal. As meninas que trabalham comigo, eu dou a oportunidade de ensinar do zero. Por isso que eu tô falando. Às vezes acontece agora... É o que eu ia falar. No seu caso é diferente. No meu caso, eu pego do zero. Elas trabalham do meu jeito. As meninas todas elas ficam sozinhas em casa, se preciso. Todas. Limpa sozinha. Tem casas, as meninas mais velhas, tem casas que elas limpam, que eu tenho clientes que ainda era da época que eu limpava, que me perguntam, Ana, você esteve aqui hoje por causa de um detalhe. Que elas fazem exatamente como eu fazia. Mas isso é o treinamento que eu dei e que hoje elas passam para as outras. Mas é igual você falou, Fran, você falou sobre a qualidade de trabalho delas, né? E a minha opinião é igual à sua. Realmente ela é igual. Mas sobre compromisso, sobre respeito e sobre esses outros fatores que hoje a gente já conversou aqui e a gente tem visto que está faltando hoje um pouco dentro dessa comunidade brasileira, dentro dessa área. Você concorda que a Ana está certa, que a comunidade brasileira tem faltado com isso? Tem. Tanto a patroa quanto as helps. Está faltando respeito. É help que acha que manda, que a patroa vai chamar atenção, não gosta, aí já vai pro grupo. Já coloca o nome lá embaixo. Esse tem sido o maior erro hoje aqui, é esses grupos. O que você mais vê é reclamando. E eu sempre tento olhar os 2 lados. Igual um dia desse, uma patroa colocou no grupo. Preciso de uma menina agora, porque a menina que veio comigo foi embora e me deixou na 2ª casa. Isso, a 2ª casa já era meio-dia. Por mais que a casa seja imensa, você coloca uma base. Eu saio de casa 6h30 para trabalhar. Então, a primeira casa, 7 horas. De 7 horas até meio-dia, eu estava na primeira casa. Você pensa, o que será que rolou ali entre as 2? O que será que aconteceu? O que será? Porque ninguém sai de casa disposto a trabalhar para voltar antes do horário. A não ser que aconteça alguma coisa. Deve ter rolado algum BO ali. E aí, ou pode ser um mal-entendido da forma de falar da patroa, ou pode ser também o que a Ana já falou. Muitas já estão machucadas, já estão ariscas. Sim. Já está sempre na defensiva. E voltando à pergunta, desculpa só te interromper, que faz parte do que você está falando.
Voltando à pergunta que eu ia te fazer, Ana, em relação às patroas que machucam essas funcionárias, o que você acha que levou a esse tipo de patroa a chegar nessa posição? Você acha que foi quando elas chegaram? Você acha que é da personalidade? Você acha que foi alguma humilhação que elas passaram? Não, eu não acredito que você paga mal com mal. Isso aí, simplesmente, eu não acredito. Eu acho que é da personalidade, cada pessoa. E também tem muita má interpretação. E no decorrer do tempo tem muita falta de respeito, porque vai criando aquela cadeia, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um jeito, vamos colocar. Tem muita gente que veio do interior de Goiás, do interior de Minas, e já tem um jeito mais, assim, um rompante de não falar. A helper já não aceita, porque talvez ela veio de uma loja, de uma super boutique, de um escritório no Brasil, né, de uma recepção. Engraçado que é muito o que se vê aqui hoje, né? Pessoas com uma profissão boa, que tinha uma profissão boa ali no Brasil, hoje aqui de helper. Então você vê assim, muitas meninas meigas, aí ela chega naquela pessoa, que ela já tem assim aquele rompante no falar. Eu vou generalizar com mineiro e goiano, porque a gente tem aquele jeitão da gente, né? Então, assim, você chega, fala com uma menina meiga, do nosso tom de voz, do jeito da gente falar mais assim, ela já interpreta que foi agressivo. Ali ela já traz outra coisa de volta, a patroa já acha que ela desrespeitou. E mais uma precisa da outra, porque eu não sou sozinha, você não é sozinha. Naquilo vai criando uma cadeia com falta de respeito. Isso vai levando a machucar as meninas e revoltar as patroas também. Sim. Você acabou de falar algo assim que eu acho de extrema importância nessa relação helper e patroa, porque uma não vive sem a outra. Não. Então não adianta não dialogar, não tentar encaixar. Hoje em dia é muito fácil, a Fran tá chateada com o trabalho dela, procura outra patroa. Ou a patroa a Fran fez um banheiro ali que não agradou, eu vou trocar a Fran. O que mais tem é helper hoje em dia. Mas uma não vive sem a outra e não tem esse entendimento, né? E olha, eu vou te falar, a menina que tá comigo há 6 anos, hoje eu falo que ela, assim, ela é a minha terceira filha, né? Digamos assim. Ela mesma, a gente tem uma relação assim, de mãe e filha fora do trabalho. Por várias vezes ela fala assim, não quero mais, não vou. Não, peraí. Você não quer por quê? Porque você não quer trabalhar comigo? Eu tô enjoada das casas. Porque a gente enjoa mesmo. É todo dia a mesma casa, toda semana a mesma casa. Não aguento mais. Você vai encontrar alguma coisa igual? Acho. Não, então você tem que sair para pegar melhor. Se você for encontrar uma coisa melhor, um trabalho melhor, você pode ir. Mas igual você vai ficar e a gente vai trabalhar. A gente muda o schedule, você dá um tempo daquela casa. Eu converso com ela e eu tenho uma comunicação com ela. Ela já chegou a estafar algumas vezes de estar cansada das casas. Ok, a gente manda outras meninas para lá e você dá um descanso. Porque é por isso. Melhorou, descansou? Tô bem. Ela volta ao normal. Porque eu não quero perder ela. Ela é meu braço direito. Ela é minha cabeça quando eu não tô lá. E eu não tô lá todos os dias mais. Então, eu tô tranquila, eu preciso fazer qualquer coisa, eu tô super tranquila. Text message, ela nem me incomoda. Mas a hora que ela chega no limite dela, eu preciso entender, senão eu vou perder ela. Ô Fran, e você concorda que tem aquelas meninas que não querem mesmo, que a patroa pode estar ali, pode tentar conversar, tentar mostrar a forma correta de agir, de que o trabalho é igual, se você sair dela, vai para outra, é igual, e tem aquela que não quer mesmo. Você concorda com isso? Concordo e voltando ao seu assunto, tem a questão também das patroas, principalmente mais antigas, que são ruins mesmo, que pensam assim, eu sofri, eu penei, então você tem que penar, você tem que passar tudo que eu passei. É demais. Infelizmente. Então, assim, tem, lógico, a falta de entendimento entre help e patroa, mas tem também aquela patroa que tudo que passou quer jogar em cima da help. Tipo assim, mostrar assim, se eu passei, você tem que passar, e é isso, engole e tá feito. E eu acho que isso existe não só na helper, na carpintaria também existe muito isso. Aqui, em geral, né? Principalmente no meio brasileiro. Tipo assim, eu sofri isso, você tem que sofrer, porque senão você é a geração Nutella, né? Tem muito isso. Mas a questão das meninas também, voltando à pergunta, tem aquelas meninas que vêm aqui só para ganhar dinheiro, não gosta de serviço. Então não adianta. Tudo que você vai fazer, você pode conversar, você pode aumentar, que ela não vai melhorar a qualidade do serviço, ela não vai procurar melhorar em relação
a convivência, porque não é só com a patroa. Normalmente tem a help e tem outra help. Aí cria atrito ali entre a equipe. Isso atrapalha tudo. E atrapalha também os clientes, que no meio disso não tem nada a ver. Aí a pessoa, por não gostar do que está fazendo, por não querer gostar, não querer essa é a melhorar, ela prefere sair pulando de galho em sim, galho. só que aí nesse pulando de galho em galho, ela prejudica ela prejudica a colega de trabalho, ela prejudica a patroa e às vezes também prejudica o cliente. É isso que às vezes elas só vão entenderem depois. Só né? depois. Aí vai reclamar, né? Vai reclamar E que nos grupos, principalmente, né? Até mesmo porque o trabalho fluir, todo mundo tem que ter uma boa harmonia. Sim. Não é só patroa e empregado relação. Se tem duas helpers, todos têm que fluir. Tem que ter uma boa harmonia entre elas pro dia. Porque se uma chega, vamos dizer, não gosta do trabalho, hoje estou mal-humorada, tive um problema lá em casa, trouxe pro caminho, na primeira casa, já fica um dia pesado. fica. E Exato. o dia não passa. Não passa. Você falou não tudo passa. agora, Ana, né? Desde que você entra no carro, já com aquele clima que... Ai, meu Deus, meu dia... Até que o meu dia termina. Imagina a energia. Dá bom dia, a outra já responde assim, bom dia. Imagina E quando Quando a energia. responde, Eu já tive esse E problema. também tem a muito. patroa, tem. que já entra no carro Tem. estressada. E ali Misericórdia. já estressa todas as meninas. Tem a patroa que não comunica com a help e aí, tipo assim, cancela em cima da hora. Gente, pode cancelar. É normal, o cliente cancelou com você, é uma cadeia, vai descendo assim a escada. Cancelou com você, Ana, você não vai ter aquela quantidade de dinheiro para pagar a quantidade de pessoas. Então você vai precisar cancelar super de boa, mas avisa antes, o mais rápido possível, porque ali a menina vai ter oportunidade de arrumar outro part-time para ir. Porque aqui a gente está para fazer dinheiro, a gente precisa, a gente faz o compromisso contando com aquela quantidade da semana. Então, do mesmo jeito que te afeta a gente, né? Esse aí eu não vou tomar lado, mas eu vou Sim. falar como patroa mesmo. As meninas, às vezes, vocês querem que avise assim, papuf, para dar tempo de achar alguma coisa. Eu recebo mensagem meia-noite me cancelando. Eu recebo mensagem 5h30 da manhã, 6h30, 6 horas da manhã me cancelando. Aí vai para cada patroa. Cada caso é um caso. Isso. Existe um pagamento no fim do dia, existe tudo. Às vezes não dá. No meu caso, eu tento me programar. Se acontece, as meninas vão trabalhar. Olha, deu menos casa no dia, eu vou tirar de uma casa, eu tiro $20 de cada uma, mas nenhuma fica sem trabalho. Porque eu podia tirar uma, o dia inteiro de uma. Eu tiro menos da metade do dia de uma menina e tiro um pouquinho de cada uma, $20 de cada uma, e todas vão trabalhar. Eu ainda tirei do meu bolso. Mas você entende que todos estão trabalhando? Assim eu não deixo ninguém em casa. Mas isso vai de cada patroa para cada patroa. Mas muitas vezes, algumas podem não avisar com antecedência, com tempo de encontrar o trabalho, porque realmente a gente recebe... Às vezes é em as cima donas da das hora. casas, as clientes, elas te avisam com, tipo assim, de manhã. Ah, meu filho passou a noite toda mal, hoje eu vou cancelar. Ah, eu vou ter uma ligação depois do Covid, então. Ah, esqueci que eu tenho um meeting no telefone. Sabe? E eu não vou poder hoje. Do meu lado, eu tento controlar, ter um joguinho de cintura. Não, então se eu mirem agora de manhã, eu mando as meninas à tarde. Eu mexo no schedule. Às vezes eu sou bem sincera e falo, olha, desculpa, eu tenho uma menina extra exatamente por causa da sua casa. Não tem como você me cancelar em cima da hora. Nesses casos, eu tento resgatar a casa ou fazer com que ela me pague para eu pagar as meninas todas, normal. Mas assim, tudo é uma questão de conversar e muitas vezes a gente não tem esse tempo, Argumento. esse tempo de antecipação para avisar as Eu helpers. acho que quando a patroa tem uma certa consciência, ela mesmo se sente mal, né? De Yeah. estar, tipo, Sente. tirando É igual, algo ali da eu funcionária. acho que é igual você mandar uma funcionária, você manda uma equipe, né, para fazer ali 4 casas. Aí você tem um cancelamento na volta da semana. Como que você tira ali de 2 pessoas que saíram para ganhar o dia? Não, Não exatamente. tem como. É consciência. Então é tipo acaba, às vezes, você tendo que tirar do bolso ali bolso. para completar o dia das meninas, para ninguém ficar sem receber, porque é injusto você sair para ganhar no meio do caminho. Você concorda, Fran? Concordo. No meio do caminho eu ligo e falo assim, Fran, uma casa cancelou, eu vou te pagar só $100 hoje. Não faz sentido. Então, assim, eu acho que é tudo uma tudo uma questão de conversar. Tudo Igual uma questão semana de- passada eu tive uns 2 dias das 2 equipes
elas tiveram um dia mais curto. Eu não tirei nada delas, por quê? O dia curto eu não cancelei ele só foi substituído para outro dia. Muitas vezes eu tenho consciência que as patroas, elas não fazem isso. Elas tiram o dia de uma menina e naquele outro dia ela tem trabalho extra. Então, assim, as meninas falam, ai, quanto que eu vou ganhar hoje? Mesma coisa. Eu tô vendo, deixa eu chegar na sexta-feira, porque se eu consigo colocar uma casa extra, que seja uma mensal, se eu consigo repor aquela casa que foi cancelada, eu não vou tirar delas. Porque tá fazendo depois, entendeu? Então, assim, tem uma matemática todinha, do mesmo jeito que tem. Concordo, só que nem sempre é assim, né? Não, mas cada caso é um caso, cada pessoa lida de uma forma diferente. Lida de uma forma. É o que eu acho correto. Vamos supor que a sua carga horária seja de 6 às 4, né? Vamos supor. Aí um dia você larga mais cedo, as meninas chegam em casa 1h30, 2 horas. Aquelas horas ali que está perdida, ao invés de descontar financeiramente ou cancelar uma menina, eu acho que seria justo, né? Colocar a casa no outro dia ou algum outro dia da semana, chegar um pouco mais tarde. Mas ali a menina já vai estar ciente, né? Que não vai ganhar nada mais por isso, porque num dia chegou 2 horas a menos. Mas você sabe que é um problema que, só te cortando, Fran, porque a gente vê também muito isso, é um problema que acontece muito isso, Ana Paula, hoje em dia aqui. As meninas chegam, né? Chega um dia, 3 horas da tarde, chega outro dia, 3, chega outro, 4. Quando precisa chegar um pouco mais tarde, aí a confusão tá formada. A gente vai falar muito isso. Aí mesmo. já reclama da patroa, a patroa tá abusando, a patroa tá... Mas ela não... a memória falha quando chegou mais cedo ali. E quando chegou mais cedo, que foi para casa mais cedo. E o que você tá falando é real, é uma questão da pessoa parar. Não, peraí, hoje eu vou chegar tarde hoje, mas tal dia, eu cheguei cedo em casa. Isso seria muito interessante as helpers ter essa consciência. Essa consciência, mas não tem. Tipo assim, nas minhas casas, as meninas terminam mais cedo, 4 horas, 4h30. Eu não gosto que trabalhe mais do que 5 horas. 5h30, estourando, elas têm que estar fora das casas. O cliente chega em casa, não é hora da gente estar ali no meio do caminho deles, que eles também tiveram um dia longo. Inverno escurece cedo, ninguém consegue limpar a casa no escuro. Então, as meninas, assim, ó, entre 4 e 5 horas, elas estão terminando para ir embora. O dia que elas terminam 5, 5h30, elas também acham ruim. Os dias que elas terminam antes, elas esquecem totalmente, não tem essa consciência. Isso aí é real, não tem essa consciência. Não tem. Não tem, e assim, esse eu vou falar pra você que não existe ninguém perfeito. E a Fran tem essa consciência, porque foi ela própria que tocou nesse assunto. Então, assim, existem as suas... não vamos generalizar. Tem helpers que pensam dessa forma, a Fran tá aqui para provar isso, mas uma grande maioria não tem essa consciência, não tem uma gratidão, não tem nada em relação a isso. E é muito triste, você concorda? Sim. Eu tento entender os dois lados, porque hoje, graças a Deus, eu já tenho umas casinhas. Então, eu sei como que é a cobrança, sei que é chato. E se eu for ali fazer o serviço para você, Ana, no caso, o que ficar errado ali não é eu, é você. É você que é cobrada, tudo chega para você. E eu sei como que é. Então, assim, hoje eu tenho mais consciência. Só que muitas não têm, porque não olha. Mas essa consciência sua é de agora, que você também tem umas casinhas, ou ela já veio desde quando você começou a trabalhar? É uma opinião que você já chegou aqui com ela formada? Não, para ser sincera, não. A gente não chega aqui com essa opinião, porque na verdade a gente nem sabe como que é o serviço, como que é o meio do house clean. A gente chega aqui pensando que é só limpar com o paninho o produto, mas não é. Aí ali, com a convivência com os clientes, porque a help às vezes tem muito mais convivência com o cliente do que a própria patroa. Porque tem cliente que tá ali em casa, então você acaba pegando já uma intimidade, né? Uhum. E aí você vê como que é a cobrança, tudo, a questão do serviço. Se você não faz ali bem feito, chega para a patroa. Ali ela tem que te repassar. Mas quando ela te repassa, ela só te repassa a imagem e o que foi reclamado. Mas ela não te repassa o que o cliente falou. Muitas vezes o cliente reclama e para não perder o cliente tem que ou dar um desconto ou dar uma limpeza. Porque eu vejo isso hoje no SCAD. Isso acontece demais. Né? Porque
o meio hoje do house clean está muito grande, tem muita opção. Então, o cliente tem aplicativo de limpeza, então não precisa ficar quebrando a cabeça com o serviço mal feito. Se fez serviço mal feito ali e ele não gostou, para ele te trocar é fácil. Fran, eu queria abordar com você um outro tema também diferente em relação a help, que mente para a patroa, que sabe trabalhar. Tem demais. Nossa, isso tá acontecendo Tem muito demais. hoje. E quem passa raiva é a help fixa, que tá mais tempo. Nossa Senhora. Oh, nem E isso aqui, acontece, né, e a amiga? gente vai Aí lá. a help vai e xinga a Não. patroa. Por que você pegou A essa? gente vai lá e fala, seu fulano, não é assim. Não, que acha que a patroa que quer mandar? Isso que tem vai muito, ser- né, Fran? Demais. Será que isso é uma espécie de uma epidemia? Porque a gente tem visto falar tanto Ou disso e hoje não em dia, gosta, né? não gosta Eu acho que do você a quase gente não passa fala. por isso, né, Ana? Porque você, como você leva as meninas de treino... Eu não gosto de levar part-time. Quando eu vejo que eu vou tá começando a ficar apertada, eu já falo, traz uma pra gente começar a ensinar. E eu já começo a pôr ela fixa 2, 3 vezes a semana e até eu completar a semana dela. Eu já não passo muito por isso, mas eu passei. E a última brasileira que eu levei foi assim... Eu levei ela uma vez, levei ela 2 vezes, porque eu ia colocar ela fixa, né? E na terceira vez ela estava numa casa e a menina me ligou chorando e falou assim, não dá, não dá, não dá. Ela simplesmente, eu ligo pra menina e eu passo, olha, divide assim, assim, é uma pessoa nova, né? Ela simplesmente falou que eu posso subir, limpar e ela vai ficar aqui me esperando. E ela não limpou o andar de cima, não subiu pra ajudar. Quando a menina desceu, ela falou assim, agora você pode fazer a cozinha também, que eu não vou fazer não sou obrigada a fazer pra te ajudar, a hispana. Aí as duas meio que se desentenderam ali. Aí ela falou assim, se você continuar, eu meto a mão na sua cara. Uau! A menina me ligou, foi pra fora e falou assim, olha, eu limpo a casa sozinha, mas tira ela daqui, eu não vou dirigir ela mais. Caramba. Sabe, eu tive que dirigir, ir lá buscar ela. Eu falei, não, dirige ela pra próxima casa. Porque senão você vai ficar parada aí, vai deixar a menina pra trás. E a cliente, né? Aí eu falei assim, então você liga pra ela e fala pra ela ficar quietinha. Que eu vou dirigir ela na outra casa. Eu fui lá na outra casa, busquei ela. Com toda a educação do mundo. Eu tava lá em Westchester. Com toda a educação, eu falei, não, você vai comigo agora. Pus dentro do carro. Falei, olha, não dá pra você continuar o dia e você sabe o porquê. Esse sabe o porquê foi tudo que eu falei. Essa menina veio gritando dentro do carro de Westchester, aqui no Northeast, Philadelphia. Ela veio gritando, veio falando um monte de coisa. E eu tentando, olha, são por atitudes assim que você talvez não vai conseguir pegar um trabalho fixo. Porque eu já sabia que ela não estava conseguindo pegar trabalho fixo. Mas eu falei assim, não custa tentar. Você tem um trabalho bom, você trabalha bem, porque eu acredito que a gente tem que elevar a pessoa. Você não vai falar, olha, você deixou... que ela não conhece a casa. Ela não sabe como é a casa, então é normal que ela deixe alguma coisa para trás, até 2 vezes que ela vai em cada casa. Então, assim, você tem um trabalho bom, é a sua atitude que atrapalhou, mas eu tô te levando embora. Eu paguei ela o dia, eu busquei ela na metade do dia, menos da segunda casa, porque ela não fez a segunda casa com a menina, eu paguei o dia. Mas ela veio, eu vim, e eu falava assim, eu tô com muita dor de cabeça. Não vamos conversar não, porque não vai chegar a lugar nenhum, eu só vou te dirigir em casa. E eu falei assim, por fim, essa menina vai me bater dentro do carro. Eu falei assim, eu vou apanhar dentro do carro, sabe? Assim, eu vim dirigindo, colocando a música mais alta e essa menina falando, ela gritava tanto, ela falava tanto, que eu falei, olha, a única coisa que eu vou fazer, se alguém me perguntar seu nome, eu não vou passar referência. Me desculpa, morre aqui, ninguém vai saber o que aconteceu, mas se depender de mim, se alguém falar assim, ah, você conhece fulana? Não passa referência. Isso, para outra patroa, é o suficiente falar, não leva. Você concorda? Falei assim, eu não vou falar pra ninguém o que aconteceu, mas eu espero que ninguém me pergunte, peça referência sobre você. Porque eu vou falar, não, eu não passo referências nenhuma. Às vezes as pessoas acham, assim, por exemplo, quando eu vejo falar muito, né? A experiência não está em volta do tempo ali que a pessoa trabalha com aquilo, mas a forma que ela, é igual você está falando, é a forma que ela tem um respeito, você concorda, Fran? Sim. É a forma que ela lidar com aquilo. Tem pessoas aqui que trabalham há 10 anos na limpeza e não tem a experiência de uma menina de 8 meses, que não tem experiência de uma menina de 1 ano, de 2, igual a Fran. Tem pessoas que estão aqui há 13, 15 anos trabalhando de helper até hoje, não tem a mesma, porque não tem ali dentro a constância e a humildade. Você concorda comigo? Sim. E dentro disso aí... Dentro desse assunto, eu queria só fazer uma pergunta para a Ana, que ela havia comentado uma coisa comigo, eu achei bem interessante.
em relação a como que você faz para selecionar uma pessoa quando você precisa desse part-time. Eu achei bem interessante a forma que você lida com a pessoa que vem te procurar. No caso, esse foi no caso de as meninas mentirem que têm experiência. Sim. A gente, como patroa, é simples. Quando vem uma part-time, nas minhas casas, no meu schedule, eu mando uma das minhas meninas ir com ela ajudar no banheiro, porque ela não conhece a casa, ela não conhece os detalhes. Então, quando a pessoa fala, eu tenho experiência. Aí, a primeira coisa que eu pergunto, você sabe fazer um banheiro sozinha? Você já fez um banheiro sozinha? Já, vários. Como que você começa? Normal. Não, qual que é o seu normal? Como que você entra no banheiro? O que você vai fazer primeiro? Isso no telefone. É simples você saber se a pessoa tem ou não experiência. Eu começo limpando o espelho, aí eu venho pra pia, depois eu vou, termino lá no vaso. Não. Aí você já viu que a menina não tem experiência. Sabe? Como que ela vai? Não, começa pela pia, depois eu vou pro espelho. Como que ela vai na pia e depois vai pro espelho? Você espraiou o index, você sujou a pia? Você né? concorda? Você foi limpar, você fez o espelho, você foi pro shower, você liga uma água quente, o que acontece no espelho? Ele vai embaçar todo? Então, assim, nessa pergunta básica, você já sabe que a menina não tem experiência. Você já usou o vacuum? Nos cantos do vacuum, como que você faz a escada do vacuum? Não necessariamente de sketch para sketch, tem gente que faz com escovinha, tem gente que faz só com caninho, tem gente que faz com a escova grande do vacuum, levantando o vacuum que é mais pesado. Cada um tem sua técnica e uma vez que tá limpo é válido, né? Você pergunta, você já fez o vacuum? Você usa o caninho do vacuum? Como que você faz primeiro? Você vai pelos cantos? Não, eu vou passando normal, eu faço a marquinha. Mas e aí, você foi nos cantos, você tirou, tinha coisa ali do meio? São perguntas super básicas. Eu achei bem interessante que você, essa forma que a Ana que você já vai perceber que a pessoa não tem experiência. E tudo bem, olha, você não tem experiência. Hoje eu preciso de alguém que vai me render no dia. Eu acho que você não vai render tanto, porque a sua sequência no banheiro já não é aquela que vai render, né? Porque ela fez uma coisa ali, foi fazer outra, voltou para dar outro acabamento, ela já perdeu tempo. Ali você já viu que ela não tem experiência. Amiga, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, vou deixar para as meninas, né? Se elas quiserem acrescentar mais Fran, eu queria que você, agora o espaço está aberto para você, eu queria que você falasse na voz das helpers para as patroas, né? A live vai estar salva, a gente sabe que a maioria das pessoas gostam de pegar as lives depois. Eu queria que você falasse com as suas palavras como que você acha que deveria sim ser esse trabalho, ser tratado pelas patroas, como que elas deveriam ser para as helpers. Então, eu acho que deveria ter, a base de tudo, o diálogo, deixar bem explícito o que você espera ali do trabalho, do compromisso e ter entendimento também. É igual uma coisa que eu queria falar, acabou que não deu tempo. Pode falar. A questão das meninas, aqui a gente tem imprevistos, aqui a gente tem, às vezes, que parar e cuidar da saúde. E muitas meninas não faz com medo de perder o serviço, porque tem patroa que não entende. Pensa que se você tem ali uma consulta, você já não está rendendo igual ela precisa, porque o serviço é vão. E aí começa a deixar você de lado. Tem muitas aqui que se matam, igual a Ana falou, né? Por medo de perder o serviço, por medo de não ser entendida. Mas eu posso só te interromper um pouquinho, te dar uma opinião. Nesse caso, quando você souber, você é uma part-time fixa, uma help fixa, um exemplo. Você precisa de ir numa consulta, você é de confiança da sua patroa, um exemplo. Você pega alguém que é da sua confiança, que você conhece, que esteja precisando, que seja pelo menos uma boa pessoa, né? E indica para sua patroa. Você não acha que assim funcionaria? Então, eu não sei com as outras pessoas. Na onde eu trabalho, não existe essa possibilidade. Não. Por muitas vezes, eles nem gostam, né? Que a gente fica faltando. Tem a questão de filho também. Tem muitas patroas que quando a gente fala que tem filho, já nem pega. Sim. Tem tudo isso. Então, é uma das coisas que melhoraria bastante a convivência help-patroa, ter o entendimento, porque além de patroa, você também é mulher, você também tem família, você tem que entender do mesmo jeito que a help tem que entender, né? De não avisar em cima da hora, avisar o mais breve possível, a não ser que seja um imprevisto, uma coisa imediata, né?
E é a questão da casa, deixar bem explícito ali o que você espera, o que é para fazer, como que vai ser, questão do horário também, porque tem muitas que saem de casa, só tem a hora de sair, não tem hora de chegar. Que é o que a gente vê também nos grupos, né? E elas não podem esquecer que essas helpers têm uma vida também, né? Sim, tem a vida, tem N coisas ali no meio, né? E das help, eu acho que falta o se pôr no lugar, né? Também da patroa, porque um schedule não é fácil você ter, não é fácil você conseguir a quantidade de casa. Aquilo ali é muitos anos, é muito sacrifício, muito empenho, né? E tudo que a help faz reflete ali no schedule, na patroa, no rendimento, até no salário. Vai indo até chegar o seu pagamento. Então, se você colocar tudo na balança e tentar tirar ali o bom de tudo, dos dois lados, vai dar certo. Vai ter ali uma convivência bacana, uma amizade, igual a Ana falou, pelo jeito que ela falou, ela tem amizade com as meninas. E eu acho que é bom você ter uma pessoa de confiança de muitos anos ali, que você pode contar, que você não vai ter dor de cabeça, entendeu? Então, para mim é isso. Na parte das patroas, então, seria esse o recado que você daria. Muito bom, Fran. E você, Ana, eu quero que você fala para as helpers hoje. Eu quero que você dê um recado. Ok, primeiro, principal, vou complementar. Preocupem com a sua saúde. Preocupem com a sua saúde, marquem consultas, até mesmo porque consulta demora meses. Então, você avisando para sua patroa com antecedência, não tem por que ela não mexer no schedule dela e achar que é um problema. Isso aí é consciência para todas as patroas. Então, as helpers têm que cuidar da saúde. As minhas meninas todas, ultimamente, parece que as consultas delas vieram tudo de junto, sabe? Mas tudo bem, a gente controla, a gente mexe aqui, elas pegam 8 horas da manhã, uma que dirige vai trabalhar depois de 9h30, consegue, outras pega para 4 horas da tarde, uma que dirige termina cedo e vem trazer para consulta, para elas também não perder o dia, se elas não quiserem perder o dia. Isso a gente pode fazer. Com tempo, a gente pode fazer. Agora, para as helpers, eu pediria um pouquinho de consciência e respeito. Eu acho que hoje precisa muito de consciência, porque, como você falou, a gente tem imprevisto, a gente tem responsabilidade, sabe? Aquela casa, muitas meninas estão correndo demais, fazendo meia boca, estragam coisas, quebram coisas. Eu tenho que pagar. A maioria das patroas tem gente que cobra, tem gente que não cobra. Então, ninguém precisa. A gente não precisa. Nosso trabalho é muito tranquilo. A gente não precisa estragar, quebrar nada na casa, absolutamente nada. Incidente praticamente zero. Uma coisinha ou outra que pode cair de uma parede ou cair a um acidente. Mas o cuidado, consciência, trabalhe com consciência. Trabalhe com amor, respeite umas às outras, porque durante o dia você tem muito mais tempo com a sua colega de trabalho, com a sua patroa ou outra helper, do que com a sua própria família. É igual criança na escola. Então, se você não tiver consciência, respeito e amor ali no seu dia, não tem dinheiro que pague. Não adianta você querer pechinchar, ganhar mais aqui, ganhar mais ali, que esse dinheiro não vai ser recompensado no final do dia, no final da semana. Então, eu acho que é isso. Consciência, respeito e amor umas com as outras, com as clientes que estão nos pagando. Eu não sou ninguém sem essas clientes. Eu não sou ninguém sem as minhas helpers. Minhas helpers, elas não são ninguém sem mim e sem as outras. Nós somos um conjunto. Eu falo assim, eu não sou melhor que elas, uma não é melhor que a outra. A gente trabalha teamwork. Quando a gente trabalha junto, a gente traz qualidade, a gente traz um bom trabalho, a gente traz respeito, porque o cliente sabe quando a casa dele é respeitada também. Isso é verdade. Bem colocado, Ana. É isso aí. E eu querendo complementar o que a Ana falou, meninas, não mintam. Eu sei que hoje aqui está muito difícil a oportunidade de estar aprendendo. Muita gente já não quer oferecer mais, como ao tempo que quando todo mundo chegou, que nós chegamos aqui. Mas vamos mudar essa história, não mintam, fala a verdade, fala, não, eu não sei, eu não tenho experiência, mas eu tenho força de vontade. Eu quero parabenizar essas meninas que vão no grupo e colocam desse jeito, gente, eu não sei trabalhar, eu não tenho experiência, mas eu tenho força de vontade. Essas vão ser grandes. Com certeza. Mas não mintam, porque quando uma pessoa chega a pegar uma helper extra,
ela já tem ali uma equipe formada, ela coloca ali, eu preciso de alguém extra hoje, ela já tem todo um horário a ser cumprido. Exato. Ela tem todo um schedule ali a ser respeitado e horários, né, com os clientes. Então, assim, quando você é levada como extra, não, eu não tenho experiência, mas você pode ter certeza que as portas vão abrir para que você aprenda. Quer colocar alguma coisa, amiga? Não, acho que a Ana colocou tudo, Eu mas a queria Fran... completar uma coisinha só. Em relação às helpers, assim, só para concluir, ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém, sabe? Existe uma coisa que não tem retorno, o combinado. Conversa antes, combina bem. Se você foi, não tá bom para você, procura outro, não fica. Porque esse ficar é onde as meninas se machucam. Isso mesmo. Tem espaço para todo mundo. O que não tá bom para você, pode estar bom para outra que vai pessoa. vir. Então, assim, se você foi, você não gostou, não deu aquele clique, Não insista. não né? insista, porque você pode se machucar, você pode machucar a outra, e assim vale para as duas, mas principalmente para as helpers, porque as meninas ficam naquela necessidade, eu vou ficar sem trabalho, e vai empurrando. Não, tem trabalho para todo mundo. O que não tá bom para você aqui, move, vai para outro, porque é melhor do que ir pro grupo e reclamar e vem outro e reclama. Sem contar que esse negócio de ficar em grupo ali batendo boca queima muito, né? Você concorda? Você acha isso certo, Fran? Não. Queima, é tipo assim... Eu acho, só cortando um pouquinho, eu acho certo sim você chegar e falar com algumas pessoas uma coisa coerente. Tipo assim, se você foi maltratada, a pessoa te maltratou, te humilhou. Também concordo. Então, isso aí tem que ser colocado. é interessante você falar. Sim, claro. Porque se a pessoa te maltratou, te humilhou, ela não vai te maltratar só você, ela não vai humilhar Vai só maltratar você. outras pessoas. E do mesmo jeito que tem help ruim, tem as patroas ruins também. Igual a Ana busca a referência para contratar, perguntando, fazendo as perguntas para saber se tem experiência. Ela deve procurar referência também de outro emprego que a pessoa passou. Na verdade, eu pego as meninas do zero. Então, eu pego referência da vida delas. Eu sento e converso assim, quando sobre ela a leva vida dela. Quando ela leva, chega a precisar de uma pessoa quando extra. chega a precisar de uma extra, assim, para render o dia. Sim, aí no caso, as help, o jeito delas saber se a patroa é boa ou não é pela referência de outra help que trabalhou. Aí fala, não, é boa demais, nossa, só tem a agradecer. Aí quando é ruim, fala assim, não é boa, fez isso e isso, não trabalho para ela. E não é só eu, tenho outras pessoas que falam as mesmas coisas. Então, essa pessoa aí já... Hoje em dia tá tão complicado esse negócio de referência também, Fran, só completando o que você falou, tem algumas pessoas que a gente conhece, né? Que pegou a referência de uma pessoa, falou, não, eu indico, sim, chegou a pessoa não sabia nem lavar banheiro. Então, às vezes pega uma amiga, uma conhecida e fala, não, me dá a referência ali. Acaba que depois ela mesma perde a credibilidade. Exatamente, porque não é aquele trabalho aquele dia. Você não precisa daquele dinheiro daquele dia. Você precisa de outros que virão. Entendeu? E só lendo aqui alguns comentários, a Lidinês, fofa, que tá sempre aqui com a gente, ela falou, se perguntar a hora que vai chegar em casa, já é demitida. Quando eu cheguei aqui, não tinha direito nem de usar luva. Misericórdia. Meu Deus. O Ari também. Ari, quero te agradecer muito que você tenha estado aqui com a gente. Sou leigo nos assuntos. Uma coisa que já ouvi muito, e talvez seria um assunto a ser colocado em pauta, que é a respeito de não pagar as meninas iniciantes. Porque se é justo e foi feito. Ari, nós falamos isso no comecinho da live. Depois você dá uma voltada, porque a Ari entrou por agora. Vai lá, vê, vai ficar a live salva. Queremos agradecer, né, minha amiga? As meninas por estar aqui com a gente hoje, Ana Paula, obrigada por você estar aqui, ter disposto seu tempo para vir aqui. Fran, muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. Queria agradecer cada um de vocês que ficou na live até agora, cada um de vocês que participaram aqui com a gente. Não vou citar nomes, mas gratidão por cada um. Ana Paula, obrigada por ter vindo. Fran, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. O Ai Burger, muito obrigada pelo lanchinho, que agora, meninas... Agora nós vamos comer, não, né, gente, abre aí, olha isso. Olha que capricho que tá esse sanduíche.
Olha, Nós vamos comer agora, vamos desfrutar desse momento agora. E vocês em casa jantando e nós jantando aqui, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada por Beijo estar aqui pra com a gente vocês. E até novamente. terça-feira, a próxima live. Fica de olho. Pra você que não nos segue, nos siga. Canal novo no YouTube. Vai lá. Se inscreve lá, segue a gente. Vamos ajudar a gente com esse projeto Gente, bacana, ali. gente. aqui, tá bonito, Olha aí, hein? olha aqui o da Fran. E, Ah, não, e gente. aqui no grupo é famosinho, tá? Famosinho? Olha famosinho. aqui. Não, gente, a Gente, batata boa eu noite, amo, né? Obrigada, fiquem com Boa Deus. noite, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau, gente. Boa noite, obrigada.